Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, eu gosto desse texto. Muito. Ah, verdade, obrigado. Fecha a Bíblia, tira da tela, fecha a Bíblia e tira da tela. É bonito se eu tentar aqui a gente falar sem ler e eu errar, né? Aí fica chique demais. Mas vamos todos juntos? Atos 2, 42 e 43, vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam pelos apóstolos. Uma dúvida aqui, outra ali, mas deu certo. Vamos repetir? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam pelos apóstolos. Chique demais. Se alguém lhe perguntar se você sabe um versículo da Bíblia de cor, além do Salmo 23, você já pode dizer que sabe. Coloca a mão assim no peito e diga comigo: Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados, por favor. Irmãos, deixa eu informar a vocês. Eu perguntei ali a Timóteo, hoje é a 21ª semana que nós estamos estudando Atos 2, 42 e 43. E chega um momento que eu começo a pensar que valeria a pena de repente enxugar e parar. Porém, seria muito triste se a gente estivesse em 21 semanas ouvindo a mesma coisa. E graças a Deus não é o caso. Nós estamos ouvindo sobre a mesma coisa, mas não a mesma coisa. Incrivelmente, o poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno. Mas Atos 2,42 é uma revelação clara de que você pode ficar um ano inteiro estudando só um versículo da Bíblia e ele terá sempre alguma coisa a mais de Deus para a nossa orientação espiritual. O que nós estamos vivendo nestas 21 semanas, e teremos mais algumas à frente, porque a gente está na metade do versículo, o que nós estamos fazendo é tomando caldo de cana. O caldo de cana, quando entra naquela máquina, naquele moinho, ele é esmagado. O camarada que está operando a máquina faz a cana esmagada passar novamente, depois dobra e passa novamente, dobra outra vez e passa novamente. E eu lembro que um dia eu fui tomar um caldo de cana e perguntei para o camarada: não para de cair sumo aí não? Porque ele já tinha passado umas 5 vezes e ainda caía alguma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, é assim: quanto mais você esmagar na busca do sumo, da essência, mais saborosa ela vai ficar na sua vida e na sua alma. O profeta disse assim: achando eu as tuas palavras, logo as comi, e elas foram um gozo e alegria para o meu coração. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento.
retrata o primeiro período da história da igreja, algo em torno dos primeiros 50 a 60 anos iniciais da história da igreja. Eu disse terça-feira passada aqui que a igreja primitiva é o maior exemplo de planejamento e expansão, de crescimento exponencial, uma linguagem moderna que indica um crescimento célere e abrangente. Se nós prestarmos atenção em Atos 2,42, nós vamos ver que a igreja crescia em relacionamento com a fé, na doutrina dos apóstolos, em relacionamento com o próximo, na comunhão, em relacionamento social, no partir do pão, em relacionamento com Deus, pelas orações, em santidade, pelo temor, e os milagres eram consequência ou consequências desta postura. Já falamos um pouco sobre a doutrina dos apóstolos, tem aí umas 8 semanas falando sobre o que é perseverar na doutrina dos apóstolos, e estamos falando um pouco sobre o que significa perseverar na comunhão. Em suma, em resumo, você pode até ficar chateado comigo, mas não pode romper comigo a comunhão. A recíproca é verdadeira. Nós precisamos viver em comunhão, koinonia. E aí já falamos sobre o princípio da comunhão, que começa em Deus, porque a Bíblia diz que eu não posso afirmar que tenho comunhão com Deus se não tenho comunhão contigo. Eu não posso dizer que amo o meu irmão, que odeio o meu irmão, que amo a Deus, se odeio o meu irmão, diz a Bíblia. Porque se eu não amo aquele a quem vejo, o irmão, como poderei eu amar aquele a quem não vejo, Deus? Com esta expressão, João está dizendo que o meu irmão é a figura de Deus, ou que Deus se revela também através do meu irmão. É muito interessante lembrar que comunhão não é necessariamente estar perto. Eu posso ter comunhão com alguém sem estar perto deste alguém. Aliás, às vezes estamos perto e não temos comunhão. Então, comunhão está relacionado a ligamento. E é o que nós estamos estudando hoje. Começamos terça-feira passada falando sobre os fundamentos daquilo que Jesus chama de unidade. E Paulo confirma. Eu disse aqui semana passada que provavelmente nenhum apóstolo, nenhum escritor sagrado assimilou de maneira tão poética e prática, com tanta beleza e destreza, com tanta profundidade e leveza, o conceito de unidade, como o apóstolo Paulo assimilou. João 17 é a oração de Jesus pela unidade dos seus discípulos, a famosa oração sacerdotal. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 6, e diz: nós somos membros de um só corpo. Aos Coríntios, ele critica, ele censura, ele exorta, por ser uma igreja que estava vivendo uma série de subdivisões. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, e outros dizem eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Aí Paulo diz: ora, quem é Paulo e quem é Apolo? Porventura morreu Paulo por vós? Ora, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá
é Deus. Então Paulo está nos ensinando que na unidade da fé, Jesus é o centro, Jesus é a causa, Jesus é a razão. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele defende esta unidade quando Paulo traz o conceito do corpo na igreja. Somos muitos membros, mas um só corpo. Depois aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz: ora, se há unidade do Espírito, se há conforto em Cristo, entranhas de misericórdia, afeto, rogo-vos que vivais em unidade. Já os Efésios, que a gente começou a estudar na semana passada, capítulo de número 4, versículo 3 ao versículo 6, o apóstolo Paulo começa a mostrar para nós, se nós vamos ficar aqui, segura sua Bíblia aberta aí nisso, por favor. O apóstolo Paulo começa a mostrar aos Efésios 4, versículo 3 ao 6, que assim como a divindade, assim como Deus é em unidade. Por que eu disse Deus é? Porque mais do que existir, Deus é. Existência está relacionado àquilo que está sob a linha do tempo. A existência está relacionado àquilo ou àquele que tem princípio e fim. E Deus está acima da linha do tempo. Portanto, Ele não existe, Ele é. Eu vou repetir para ver se você pelo menos dá um glória assim, com gosto de tição. Deus é. E é interessante que ele diz a Isaías assim, através de Isaías: ainda antes que o mundo existisse, eu sou. Que coisa extraordinária. Antes de se lançar os fundamentos do universo, eu sou. Por isso que através de João no Apocalipse ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega são, respectivamente, primeira e última letra do alfabeto grego. E a Grécia é o berço do pensamento ocidental. Então, quando Jesus diz eu sou alfa, ele está dizendo: antes que houvesse conhecimento, antes que houvesse ciência, antes que houvesse entendimento, antes que houvesse sabedoria aqui, eu já estava lá. Aí quando ele diz eu sou o ômega, ele está dizendo: quando toda a ciência passar, quando todo o pensamento falir, quando toda a sabedoria deixar de existir, eu sou depois do ômega, eu continuo lá. Um Deus que não tem limite de tempo. E Paulo aos Efésios está dizendo que Deus é em unidade. E assim como Deus é em unidade, a igreja deve vivenciar essa mesma unidade cristã. E eu disse aos irmãos aqui semana passada que unidade não é necessariamente uniformidade e ausência de variedade. Vou traduzir: não somos iguais. Quantas mãos tem aqui? Quantas mãos tem aqui? Uma. Mas os dedos são diversos, mas eles não são iguais. Unidade na diversidade. Não somos iguais, mas somos um. Você me entendeu? Diga amém. Não somos iguais, mas somos um.
Aliás, as Sagradas Escrituras nos levam a entender que a unidade e a pluralidade permite a excelência no serviço. Os chamados são diferentes, os dons são diferentes. Eu atendi uma mulher, esposa de um pastor muito abençoado, eles, um casal muito abençoado, vieram de um outro estado para conversar comigo, e depois que eu o atendi, fui atendê-la, e uma senhora com um elevadíssimo nível cultural, com pós-doutorado na sua área de atuação, e ela disse para mim: eu estou em depressão, e a minha depressão vai me matar. E eu perguntei para ela: a senhora consegue identificar o ponto gatilho, a origem, qual é a causa que lhe leva a esse desmontamento emocional e psicológico? Ela disse: desde o dia que eu fui ordenada pastora. E alguém me disse que é a mão de Deus pesando sobre mim, porque eu sou pastora, mas eu não quero esse título. Aí eu perguntei para ela: e qual é o problema da senhora ser ou não ser pastora? É que na minha igreja a mulher do pastor tem que ser pastora, e eu não sou pastora. Aí eu perguntei para ela: e o que a senhora gosta de fazer? Ela disse: eu queria, pastor, entrar nas favelas e evangelizar, levar cesta básica, fazer serviço social, cuidar dos necessitados. Eu perguntei para o esposo: qual é o problema de a sua mulher, em vez de ser pastora, ser evangelista? Porque o dom que o Senhor conferiu a ela não é o de pastora, é o de evangelista. Qual é a dificuldade? Ela fez assim: eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu disse: como assim? É o primeiro pastor que conversa comigo e me diz que eu não tenho que ser pastora. Eu disse: mas não tem. O que me dá a ideia de que o dom que Deus deu a mim, Ele também deu a você? Por que eu tenho que achar que o seu dom só é válido no reino se for parecido com o que Deus me deu? Se todo o corpo fosse mão, onde estaria o braço? Se todo o corpo fosse cabeça, onde estaria o pé? Diversidade. É isso que Paulo está analisando. O fato de Deus não te usar como Ele me usa, não significa que Ele não está te usando. Alguém aqui está me entendendo? Pelo amor de Jesus, diz que está, senão eu repito. Então Paulo está falando de unidade na diversidade. Há variedades de chamados, há variedades de dons. Aí Paulo diz: mas o Senhor é o mesmo. Eu tenho pastor aqui que não quer esse microfone nem por dinheiro. Tem obreiros da nossa igreja que não querem subir aqui, mas nem. E Deus não usa ele? É claro que usa. Deus o usa num lugar diferente, numa posição diferente, de forma diferente, com um dom diferente, mas o reino de Deus é constituído sobre esta diversidade na unidade. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir desenvolver o ministério, o dom que Deus me deu e compreender o reino de Deus com o seu nível de excelência. Se eu fosse você, eu estava dando um glória tão grande, porque o Espírito Santo está tirando do ombro de algumas pessoas uma tonelada.
Deus não me usa como usa a irmã fulana? Porque a maneira de Deus usar você é diferente e Ele tem um propósito. O que eu e você precisamos buscar entender é qual é o propósito de Deus na maneira como Ele trabalha na minha vida. O que Deus quer me levar a experimentar. Aí nós estudamos aqui semana passada, quando Paulo diz em Efésios 4:4, um só corpo. A figura mais extraordinária que Paulo usa para falar da igreja é um só corpo. Não vou repetir, falei terça-feira passada. Depois você assiste, ouve, relembra. Somos um corpo. Diga comigo, somos um corpo. Diga comigo, não somos iguais, mas somos um corpo. Nem o fígado é igual ao coração, porque um corpo não precisa de dois corações, só precisa de um. Então Paulo diz um só corpo. Depois ele diz um só Espírito. Já falamos disso aqui também. O Espírito Santo é o agente executivo da unidade. Não há unidade sem o Espírito Santo. Não existe um Espírito Santo operando na igreja X e outro na igreja Y. Ele só opera de forma diferente em cada um. Por isso, querido, deixa eu te falar, se liberta da crise de comparação. Se liberte da crise de comparação. Ah, porque Deus não me usa como usa fulano. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder para libertar sua mente dessa necessidade de ser igual. Porque essa unidade não nos torna zumbis de Deus. A unidade respeita, valoriza as diferenças. Depois Paulo continua no seu texto. Diga comigo, um só corpo, um só Espírito. Agora Paulo continua dizendo de um só propósito. Ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança. Diga comigo, uma só esperança. A esperança está relacionada com o foco, com aquilo que eu busco, com aquilo que eu pretendo. Falando do reino de Deus, a pergunta que eu tenho que fazer é: qual é a minha esperança? Qual é o meu foco? Para onde eu estou indo? Qual é o meu alvo na fé? Veja o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, ou que eu já haja alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Olha que trocadilho interessante. Não que eu seja perfeito, ou que eu já haja alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Então, em resumo, Paulo está dizendo assim: eu não cheguei ainda no ponto desejado, não sou perfeito, não alcancei ainda a meta, mas estou prosseguindo. Para quê? Para onde? Estou prosseguindo para alcançar. Alcançar o quê? Aquilo para o que eu fui alcançado. Paulo está dizendo: eu fui alcançado com um propósito. Quando Deus te alcançou, Ele tinha uma meta para você. Eu e você fomos alcançados para um propósito, de modo que o que importa não é ser usado por Deus como o irmão fulano é usado. O que importa é alcançar o propósito para o qual Deus me alcançou.
E quando Paulo fala dessa esperança, ele está dizendo que a nossa fé se baseia no fato de que a obra redentora de Cristo veio anular o poder do pecado sobre nós. Então eu vivo na esperança de que toda força do pecado não operará domínio sobre a minha vida. Romanos 6,14. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Diga comigo: eu não sou mais escravo. Então eu não estou sob domínio. E a nossa esperança, na linguagem bíblica, tem um aspecto escatológico. O apóstolo Pedro nos diz, na segunda epístola, capítulo 3, versículo 13, que nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra. Presta atenção, a minha esperança não se resume ao aqui, não se resume ao agora. A minha esperança se estende ao futuro. Pelo amor de Deus, ninguém me entendeu. A minha esperança é transcendental. Ela não está presa e limitada às circunstâncias daqui. A minha esperança vai além do terrenal. Ou seja, dentro dessa perspectiva da esperança, eu tenho a esperança de que o pecado não me domina mais e que, ao valir a minha existência aqui, há uma promessa de vida eterna além do Rio Azul. O problema é essa geração de crentes superficiais, materialistas, que só pensam na terra. E se Deus fizesse um plebiscito agora, dizendo assim: quem quer ficar na terra e quem quer vir logo para o céu, é capaz de a gente votar para ficar na terra. Por quê? Porque eu adoro chocolate. Aí Deus olha para nós e diz assim: ô lerdos, isso é como você convidar uma criança para ir para o Angico ou ir para os Alpes Suíços, e ela dizer assim: quero ir para o Angico. Por quê? Porque eu não conheço os Alpes Suíços, eu só conheço o Angico. Então minha referência de coisa boa é o Angico. Aí Deus está dizendo: o problema de vocês é que a referência de bom para vocês é essa vida terrena, sofrível, carregada de angústias. Mas eu quero que vocês entendam que além desta vida sofrível que vocês têm, há uma promessa que vai além do que vocês enxergam: novos céus, nova terra, onde habita a paz, a justiça, a alegria e o amor. Temos a mesma esperança. Só quem pretende descansar em Deus na eternidade e morar no céu, diga um amém, um glória, um aplauso, faz alguma coisa, mas mantenha viva a esperança de que Jesus vem. Todos os cristãos de todas as épocas creem na volta de Jesus. A variação não está na fundamentação dessa doutrina. A variação ou a variedade está na linha ou corrente de pensamento. Uns acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação, outros acreditam que Jesus volta no meio da grande tribulação. Há quem acredite que Jesus só volta depois da grande tribulação. Há quem creia que a igreja vai migrar da grande tribulação para o milênio. Há quem creia que na verdade quando um crente morre, Jesus já está voltando para ele. E o senhor, pastor, em que crê? Eu creio que Jesus vai voltar.
Esses detalhes a gente discute em sala de aula. Aqui eu preciso que você tenha em mente isso. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Uma só esperança. Uma só esperança. Uma só esperança. Jesus vai voltar. Vamos lá. Olha Paulo. Deixa eu agilizar aqui para a gente terminar esse assunto hoje. E semana que vem a gente começar a partir o pão. Eu estou com vontade de sentar na sua mesa. Porque o que Deus me ensinou esses dias sobre partir o pão é tão mais profundo do que eu entendia. Não é dar esmola. Quem está dando esmola não está partindo o pão. Está dando esmola. Mas deixa isso para terça-feira que vem. Diga comigo: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor. Quantos senhores há na igreja? Quando Paulo diz um só Senhor, ele está declarando literalmente isso. Só existe no universo uma fonte de autoridade. Ninguém exerce comando que não esteja sob o comando de Cristo. No dia que nós entendermos a expressão um só Senhor, a gente para de disputar por cargos, títulos e posições. A Bíblia Sagrada não trabalha com a ideia dos títulos e posições. Vou esculambar. Deus não está nem aí para o título pelo qual nós estamos brigando. O que o Senhor nos deu foi ministérios, funções, dons, talentos. Deus trabalha com disposição e não com posição. Nós estávamos organizando semana passada a reestrutura da igreja em Salvador para a reinauguração. Tinha mais gente sem posição trabalhando do que gente com posição. Sim ou não, pastorzinho? Tinha mais gente com disposição do que gente com posição. Porque o reino de Deus. Aí alguém chegou assim para mim e falou assim: está vendo aí? Os pastores deveriam estar aqui. Tem hora que me dá uma raiva. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now.
we were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Aí eu assim, cheio de raiva, fiz assim, é verdade, eles deveriam estar. Mas como eles não estão, existem alguns sem a credencial que vieram. Isso é reino, isso é o reino de Deus. O princípio de autoridade vai nos levar a entender a ideia de Paulo, um só Senhor, vai nos fazer perceber que Cristo é o cabeça. E debaixo dele, Efésios 1, 18 a 23, debaixo dele, sob seu comando está todo domínio, poder, governo e autoridade nos céus e na terra. Por isso Paulo diz, um só Senhor, não há ninguém acima dele. Olha o que ele diz aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e achado na forma humana, tomou a posição de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, acima de todos, e lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Artigo definido: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há senhorio além dele, não há senhorio paralelo a ele, não há autoridade que se compare à dele. Um só Senhor. João diz que quando os 4 seres viventes e quando os 24 anciãos fazem isso e cantam, aí João diz, e um coral começou a cantar. Aí João tenta contar quantas pessoas tem no coral, mas ele vê que não dá para contar, e ele diz, eram milhares de milhares e miríades de miríades, milhões vezes milhões. E eles cantam dizendo, digno é o cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória, o domínio e o poder para todo sempre. Quando o coral canta, João diz, então eu vi toda criatura que está no céu, arcanjos, querubins, serafins, hostes angelicais, e toda criatura que está na terra, homens e animais, e toda criatura que está no mar, dizendo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. Amém. Agora imagine que coisa linda, porque quem está cantando são todos os habitantes do céu, todos os habitantes da terra e todos os habitantes do mar. Cantando a quem? Adorando ao quem? A quem? Aquele que é o único Senhor. Canta de novo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Um só Senhor, um só Senhor. Erga as suas mãos e adore a Ele, dê glória, brade, exalte, glorifique. Fica de pé, por favor. Um só Senhor. Aleluia. Um só corpo, um só espírito, uma só vocação, uma só esperança, um só Senhor. A gente continua falando sobre uma só fé, um só batismo. Eu quero que você entenda isso. Um só Deus. E aqui Paulo me desestruturou, porque ele diz assim: um só Deus e Pai, não só meu, nem só teu, Pai de todos, por todos, sobre todos e em todos. Aí Paulo pegou um cacetete, um taco de beisebol, colocou dentro d'água, deixou dentro de um túnel. Deixa aqui que é para encharcar, amanhã eu uso. E ele veio sentando a pauleira na nossa religiosidade, porque alguns de nós recebeu da nossa instrução religiosa a ideia de que Deus é Pai só meu e não é Pai teu. Aí Paulo diz, né? Pai de todos, por todos, sobre todos e em todos. A gente para aqui. Ele é um. Nós servimos, cremos e adoramos um só Senhor. Repete, um só Senhor. Diga comigo, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor. Erga bem as suas mãos, aplauda o Senhor, dê brados de glórias àquele que é digno de louvor. Aleluia, aleluia.